Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas e o início também da quaresma. Eu acabei de chegar da Santa Missa, você pode ver que em minha testa aí, né, ainda está o sinal da cinza que o sacerdote traçou e aonde ele nos fala: vieste do pó e ao pó retornará. Tem outros sacerdotes também que falam, né? Convertei-vos e credes no Evangelho. Essas são as duas frases que nos é dita ao passar a cinza em nossa testa em forma de cruz, né? E eu quero já perguntar para você, meu irmão e minha irmã, e a sua penitência? Você já sabe o que vai fazer nessa quaresma? Só que uma coisa que eu falo para você: tirar refrigerante e doce não dá mais. Infelizmente não dá mais. Não há graça nenhuma nisso. Não há penitência nenhuma nisso. O que você está fazendo é um pequeno cuidado da sua saúde. Mas não tem aqui um aprofundamento espiritual, não tem uma busca por Nosso Senhor, não tem arrependimento de pecado. Até o Papa, né, Leão, nos trouxe aí para esse tempo de quaresma, termos aqui, ó, o jejum da língua, aonde ele nos convida a mortificar aquilo que ficamos falando, as fofocas, né, falando dos outros. Quando eu, né, entrei aqui em oração, pedindo ao Senhor auxílio, porque eu também não tinha noção do que fazer em forma de penitência, né? Foi quando o Senhor me trouxe a visualização do livro sendo folheado aqui. E em discernimento eu reconheci que era aprofundamento nas Sagradas Escrituras. E o que me veio forte também foi fazer aqui o aprofundamento no plano de leitura da Bíblia de Monsenhor Jonas Abib. Então, meu irmão e minha irmã, se você não sabe o que vai fazer, faça o plano de leitura das Sagradas Escrituras. Quer tirar o doce, quer tirar o refrigerante para cuidar da saúde? O faça. Mas agrega, meu irmão, em nome de Jesus, aqui algum ato, né, para que realmente você sinta aqui se aproximar mais de Deus. Você sinta se mortificar aqui. E quando entramos aqui no plano de leitura, né, eu fiz questão aqui de escrever o plano de leitura da Sagrada Escritura de Monsenhor Jonas Abib, é onde nos conduz a um aprofundamento e a termos contato mais com as Sagradas Escrituras, coisa que infelizmente você não vem tendo. Ele nos traz tudo certinho aqui, é só você puxar pela internet plano de leitura da Bíblia segundo Monsenhor Jonas Abib, a qual nos convida aqui logo de primeira carta de São João, e pede para lê-la 2 vezes. Aí depois, na sequência, em segundo, Evangelho de São João, terceiro, Evangelho de São Marcos. Em quarto, aqui já nos pede as cartas de São Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e assim vai. Por que começa logo com essa epístola de São João? Se pegarmos aqui no capítulo 1, lá no versículo 5, 6 e 7 nos traz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nessa quaresma, aqui, se queremos verdadeiramente caminhar com nosso Senhor Jesus e suportarmos as tentações, precisamos aqui romper com o pecado.
Na sequência aqui, no versículo 8 ao 10, nos traz assim: primeira condição para seguirmos na luz que é nosso Senhor Jesus, romper com o pecado. Então, meu irmão e minha irmã, é preciso decisão. Essa quaresma não podemos vivê-la como vivemos outras anteriores, de qualquer jeito. Porque você tira o refrigerante e tira o doce, mas chega no domingo, que é dia do Senhor, a qual não é preciso aqui a penitência, você se enche de doce e refrigerante. O que valeu? Não. Precisamos continuar em comunhão. Então, o plano de leitura das Sagradas Escrituras aqui é o que está faltando a você e a muitos irmãos e irmãs. É tirar a Bíblia de cima do armário ali, onde que ela está aberta, no Salmo 90, 91, toda empoeirada, e realmente fazer dela o seu livro de cabeceira. Além de você aqui penetrar nos ensinamentos, você vai ter uma proximidade maior com o nosso Senhor e vai entender o que Ele quer de você, o que quer de cada um de nós. E aqui, primeira condição para andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, efetivamente romper com o pecado. Porque nos traz lá, né? Primeira epístola de São João, primeira carta de São João, né? Capítulo 1, agora do versículo 8 e 10. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós, ou seja, a luz não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, meu irmão e minha irmã, essa quaresma, ela tem que ser vivida e vivenciada com efetividade, com decisão. Você precisa entender de uma vez por todas o que é a quaresma. É um tempo de conversão, é um tempo de jejum. Nos pede o Santo Padre, o Papa Leão, jejum da língua também é mortificação interior. Então, se você não sabia o que iria fazer, ou se você está com aquele mesmo plano de tirar refrigerante e chocolate, que já é uma coisa que não suportamos mais ouvir, aqui plano de leitura. E por que pede aqui, Monsenhor fez questão de colocá-la aqui para iniciar e ainda ler 2 vezes? Porque você precisa entender quais são os seus pecados. Quais são suas lutas que você trava diariamente? Pecado da pornografia, da masturbação, da fofoca, da língua, dos desejos carnais e de tantas outras coisas. Então a quaresma é um tempo de conversão. E para ver a conversão eu preciso lutar dia após dia contra tudo isso que ainda me vem tirando da luz, tirando do caminho do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é hora de deixarmos de ser cristãos frouxos e verdadeiramente adentrar nos mistérios do Senhor. Abrir a nossa mentalidade, abrir o nosso coração, muitas vezes endurecido, para que o Senhor venha e haja transformação. Mas para isso eu preciso andar na luz, eu preciso dar permissão ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te desejar aqui uma santa e abençoada quaresma, mas ela só irá ser santa e abençoada se você permitir. Você precisa reconhecer os seus desvios de caráter, os seus desvios de atitudes, os seus desvios de conduta. E isso é individual, é parar de observar o outro e olhar para o espelho e olhar para a minha face e olhar verdadeiramente interiormente para mim e falar, eu preciso mudar isso, enumerar e fazer o plano de leitura aqui com afinco, com decisão. Será fácil? Lógico que não vai ser.
Porque os 40 dias é onde estamos seguindo o nosso Senhor, porque ele passou os 40 dias também. Foi tentado por Satanás, e com nós não será diferente. Satanás irá nos tentar todos os dias. E ler a Bíblia, ele vai fazer com que seja uma coisa pesada, que seja uma coisa aqui que na hora que a gente estiver lendo, vai ter muito abrição de boca, vai ter muito sono, mas é preciso lutar. Então leia a Bíblia já, se você quiser, não tem problema, com um copo de café do lado. Deu sono, toma um café, luta, toma uma água, toma um suco. Mas precisa haver decisão. É antes aqui clamar a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. É clamar a intercessão do seu santo de devoção. E eu clamo todo dia Santo Antônio de Pádua, a qual tem uma oração que ele faz, que é: eis a cruz do Senhor, fuge forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Eu faço sempre quando eu estou entrando em oração, vou ler a Bíblia. Temos aqui, o Senhor nos dá, temos aqui todas as condições que o Senhor nos dá para lutarmos. Se nos parece difícil, aqui tem a quem recorrermos. Auxílio, a intercessão da Virgem Maria, dos santos e das santas que chegaram à plenitude da graça, de São José, clamar o Espírito Santo, clamar ao nosso anjo da guarda, mas não esmorecer, não parar. Vai vir a vontade de parar, Satanás propriamente vai colocar isso, mas pela palavra vencemos assim, iremos vencer assim como nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Mas é preciso fazer dessa quaresma verdadeiramente uma quaresma abençoada. Caminhar na luz, vencer o pecado a cada dia. É preciso decisão. Então você não pode entrar nessa quaresma de qualquer forma. Quando eu estava em oração outro dia, o Senhor colocava que ia ser a mais difícil. Por quê? Muitas pessoas estão dando atenção às coisas do mundo, porque vai vir a Copa, tem eleição, então o foco das pessoas está disperso. E aonde somos aqui chamados a esse tempo de conversão? Primeiramente precisamos mudar a nós. Mudança de pensamentos, atitudes, palavras, daquilo que ainda é os nossos desvios de conduta. Então que essa quaresma seja para você, meu irmão e minha irmã, um tempo de verdadeira conversão, de mortificação interior e se abrir à graça de Deus. Entra na batalha, meu irmão e minha irmã, e resista a cada dia, em nome de Jesus. Reflita. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.